Pais amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na leitura do livro Enchei-vos Agora, do irmão Roy Hession, editora Betânia. Hoje faremos a leitura do capítulo 2. Oremos. Ó Pai, bendizemos e exaltamos o teu santo, maravilhoso e precioso nome. Quão grande és tu! Tu és maravilhoso, Senhor. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos chamou para perto. O Senhor nos incluiu no Teu supremo propósito. O Senhor alcançou o nosso coração. O Senhor nos redimiu e nos restaurou a Tua presença. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. O que seria de nós se não fosse a Tua grande misericórdia ter nos alcançado? Obrigada por essa tão grande salvação, Senhor. Por ter nos dado propósitos de vida. Ó, Senhor, muito obrigada. Queremos pedir a Ti, neste dia, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, Senhor. Enche-nos agora, Senhor. Enche-nos agora. Há uma grande necessidade em nós. Há uma grande necessidade em nossa alma de ser governada pelo Senhor, de ser purificada pela Tua palavra. Enche-nos agora, Senhor, do Teu Santo Espírito. Se revela a nós, Senhor, nós precisamos de Ti. Queremos te pedir por este tempo, que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor de fato venha pingar o teu colírio aos nossos olhos, para que possamos ter uma verdadeira visão da graça maravilhosa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2. O Espírito Santo. Uma pessoa. Este capítulo é breve e abrange um assunto que todo cristão instruído já deveria conhecer. Precisamos, porém, lançar primeiramente as bases para podermos começar juntos. O Espírito Santo não deve ser considerado como uma simples influência. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, tanto quanto Deus o Pai e Deus o Filho. No Novo Testamento, as referências a ele são feitas em termos de este e não de isto. Em João capítulo 16, versículo 13, por exemplo, lemos: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Espírito com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. A palavra grega traduzida por Espírito é pneuma, que é uma palavra de gênero neutro, mas contrariamente ao que seria de se esperar gramaticalmente, o pronome pessoal que a ela se refere é ele, masculino, e não um pronome neutro. Sendo assim, prostremo-nos em adoração ante este augusto membro da divindade. A ele foi entregue a realização dos planos celestes com referência à terra. O Pai deu toda a autoridade ao Filho, Mateus 28, 18. Mas o exercício dessa autoridade na terra é obra do Espírito Santo. Ele é o executivo da divindade. E como tal, nós o encontramos agindo por todo o livro de Atos, que poderia mais precisamente ser chamada de Atos do Espírito Santo, em vez de Atos dos Apóstolos. Falamos dos planos celestiais com referência à Terra. O primeiro grande plano é que cada pessoa que se arrepende dos seus pecados e coloca sua fé no Senhor Jesus Cristo, nasça de novo e se torne uma nova criatura. Aí está a esfera especial de ação do Espírito Santo, pois ele é o agente do novo nascimento em nós. João capítulo 3, versículo 8. Isso ele faz vindo pessoalmente morar no coração daquele que deposita a sua fé em Cristo e ali ficando para sempre. João capítulo 14, versículo 16. É exatamente isso que distingue o Filho de Deus das demais pessoas. Ele recebeu não o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito que vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Não é demais repetir, pois, que a pessoa que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus recebeu o Espírito Santo.
Na verdade, em Efésios 1, declara que a presença do Espírito Santo em nosso coração é o selo de que somos de Cristo. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Versículo 13. Sem esse selo, diz-nos em Romanos 8:9, não somos dele. Mas a passagem de Efésios declara que o Espírito não é somente o selo, mas também o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade. Versículo 14. Penhor é sinal. Assim, o Espírito Santo em nosso coração é o selo do que pertence a Cristo e o sinal do que há de ser nosso um dia na glória. Se o sinal já significa para nós gozo inefável cheio de glória, o que não será ali a entrada na total revelação. É evidente, então, que as experiências que se seguem de plenitude e revestimento, que são nossas através do Espírito Santo, não podem ser corretamente chamadas de recebimento do Espírito, pois como poderíamos receber aquele que nós já recebemos? As referências do Novo Testamento ao recebimento do Espírito Santo, como está em Gálatas 3, versículo 2, dizem que respeito apenas àquele recebimento inicial do Espírito por ocasião do novo nascimento. O que significa, então, ser cheio do Espírito Santo? É simplesmente ser cheio de alguém que já está ali em nosso coração. Aleluia! O que significa, então, ser cheio do Espírito Santo? É simplesmente ser cheio de alguém que já está ali em nosso coração. Desejo ilustrar a diferença entre o Espírito Santo estar no cristão desde o princípio e o Espírito Santo encher o cristão. Tome uma esponja e aperte-a. Com a mão fechada, mergulhe a esponja na água e segure-a ali dentro. Ela está na água e a água está nela, embora em pequena quantidade. Agora, mantendo a esponja dentro da água, vá abrindo a mão. Enquanto você faz isto, a água vai enchendo os poros da esponja que vão sendo libertados. E aí está ela cheia da água. Da mesma forma, quando conhecemos a Jesus Cristo como Salvador e somos regenerados, somos colocados naquela esfera onde o Espírito Santo está operando e ele vem habitar em nós. É a isso que Paulo se refere quando diz: não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sim, nós estamos no Espírito e o Espírito Santo está em nós. Mas este Santo Espírito pode não estar nos controlando plenamente. Precisamos ainda ser cheios desse Espírito no qual fomos colocados. Precisamos, portanto, abrir cada área do nosso ser a Ele, cedendo à sua convicção e sujeitando-nos ao seu senhorio. Ao proceder assim, somos cheios do Espírito. Não estamos apenas no Espírito, mas agora o Espírito nos ocupa plenamente. Antecipamos, porém, um aspecto do tema que vamos analisar mais detalhadamente. Neste ponto, vamos fazer uma pausa, maravilhados ante o glorioso fato de que, se já viemos ao Senhor Jesus em arrependimento e fé, o bendito Espírito Santo, Ele mesmo, Ele está em nós, fazendo do nosso corpo o seu templo. Aqui finalizamos o capítulo 2.